espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Eu nasci pra te adorar, ministrando louvor em espírito e em verdade, na casa de Deus. Que alegria, que privilégio podemos adorar a Deus. E eu quero te convidar a se juntar a nós, não só nesse momento inicial, mas que você, durante todo esse tempo de adoração e louvor, que você esteja com o seu coração e com a sua mente direcionado ao Deus Senhor das nossas vidas. Quero te convidar, onde você está, a baixar a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós reconhecemos que somos falhos, o bem que a gente gostaria de fazer sempre, muitas vezes a gente não consegue, o mal que a gente sabe que não deveria fazer, muitas vezes a gente faz, e a gente quer te pedir perdão, Senhor Deus, porque mesmo sendo o Senhor
um Deus tão bom para todos nós, nem sempre nós te honramos, nem sempre nós te obedecemos, e assim entristecemos o teu coração e também daqueles que estão à nossa volta. Nós te pedimos então, perdoa-nos, lava-nos com o sangue do Cordeiro, dá-nos o privilégio, Senhor Deus, de podermos participar deste culto, mesmo que pecadores. Que o Senhor nos purifique, que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente entregues ao Senhor. E assim, que o teu Santo Espírito nos conduza em cada canção, em cada momento, na leitura, na participação da ceia, que durante todo este culto seja tempo do Senhor abençoar a vida de todos aqueles que estão participando. Não só no momento do culto, mas também ao longo do tempo, se porventura alguém, ao longo da semana, dos dias que se seguem, ver esse culto, que o Senhor também possa estender a tua mão para abençoar este coração e esta vida de uma forma muito especial. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, antes de começarmos a cantar uma nova canção, eu gostaria de te convidar a nos ajudar a divulgar ainda mais a palavra do Senhor. Então, nesse momento, vai aí, já dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal, porque isso de fato nos ajuda a alcançar muitas outras pessoas. Quero te convidar agora a cantar uma canção que fala assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Como que a gente pode ver? A gente pode estar até em momentos distintos. Você pode ver a glória do Senhor junto de você, se de fato você se colocar em espírito e em verdade em adoração ao Senhor. Vamos cantar esta canção para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas, então. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Muito bem. A segunda canção que eu quero convidar você a cantar junto conosco, nesse tempo de adoração, fala do nome de Jesus. Alguns talvez possam pensar que a gente precisa recitar ele como um mantra, mas na verdade, quando a gente está angustiado, a gente pode buscar esse nome e em Jesus encontrar paz. Quando a gente está triste, a gente pode buscar alegria nele. Quando a gente está em dúvidas, a gente pode buscar respostas nele. Por isso eu gostaria de convidar a cantar este doce nome de Jesus. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome,
os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque só de ouvir tua voz, ó Pai. Obrigado porque só de ouvir, ó Pai, o teu nome, Deus, os nossos medos se vão, Deus. Paizinho, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é muito maior do que todos os nossos medos, do que todas as nossas dores, ó Pai, do que todo o nosso pecado, Pai. Deus, a tua palavra diz, ó Pai, que o teu Espírito Santo consola a gente, Deus. Nós pedimos que o seu Espírito Santo esteja invadindo cada lar, cada casa, Deus, e que a gente possa ser transformado pela tua palavra, Deus. Paizinho, atente os nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, para que a gente possa prestar atenção, para que a gente possa ouvir, ó Pai, o que o Senhor tem para dizer para nós, Deus. Senhor, molde a gente, ó Pai, tire tudo que é de nós, ó Pai, e coloque tudo que é do Senhor dentro de nós, ó Pai. Paizinho, nós queremos ser cheios da Tua glória, ó Pai, nós queremos ser cheios da Tua graça, ó Pai. Então enche-nos, ó Pai, de Ti, da Tua glória, Deus, e que a gente possa sair desse culto transformados. Abençoe a vida do pastor, ó Pai, Deus, que tudo que saia da palavra, da boca dele, ó Pai, que sejam palavras do Senhor, Deus, que sejam coisas do Teu Espírito Santo, ó Pai, e que vai direto para o nosso coração. Muito obrigado por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Eu gostaria de pensar com vocês hoje de uma forma muito rápida. Vou até me policiar porque eu não quero gastar o seu tempo. Eu quero que você pense comigo sobre circunstâncias que às vezes a gente acha que não tem como a gente sair. A gente não tem como sobreviver, a gente não tem como escapar. E eu queria dizer para você, acalme-se. Deus está no controle, mesmo nessas situações mais difíceis. Quando eu era pequeno, eu tinha um sonho, eu não sei se você teve já disso, um sonho recorrente. Então eu sonhava, aí passavam uns tempos eu sonhava de novo. E assim, meu pai era motorista de caminhão, então vez por outra eu viajava com ele e eu conheci então todos os lugares do caminhão. Quando moleque, a diversão era brincar num caminhão grande. Mas nesses sonhos que eu me via no apuro, eu estava como se estivesse numa parede, imagina encostado, sentado no chão, com a roda do caminhão perto da minha perna, e o caminhão ligava e o caminhão ia sair, eu não conseguia escapar daquele lugar. Era uma angústia muito grande. Eu não sei, nunca me importei com isso, mas é um sonho que eu me lembro de quando eu era pequeno. O problema é que quando a gente cresce, às vezes a gente se vê numa situação que é parecida com essa. A gente acha que não tem solução. Às vezes
é um problema relacionado ao emprego. A gente acha que vai ser uma situação que a gente não tem como sair dela, talvez com desemprego logo ali na frente. Outras vezes, uma situação financeira que a gente acha que é impossível de resolver. A gente acha que não vai ter como resolver aquilo que ficou para trás. Às vezes, nosso problema está relacionado à saúde. A gente fala, e agora? Como que eu saio disso? Então, eu quero convidar você a acompanhar a leitura de um texto que vai nos ajudar a pensar sobre essa situação, de como que a gente precisa levar a vida, às vezes, até nesses momentos mais difíceis. Acompanha comigo a leitura de Mateus, a partir, no capítulo 6, eu quero convidar você a ler do verso 24 até o verso de número 34. O texto diz assim: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso, eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comidas em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar a sua vida. Na versão mais tradicional, fala acrescentar um côvado à sua vida. É encompridar a sua vida, numa linguagem mais moderna. Por isso, que se preocupe, por mais que você se preocupe com isso, nenhum de vocês pode encompridar a sua vida. No verso 27. 28. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmo. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que nós vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arrumar roupas. Pois os pagãos, os não cristãos, os que não confiam em Deus, é que estão sempre procurando por essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe de tudo o que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia, bastam as suas próprias dificuldades. Pois bem, nós somos mestres em complicar a nossa vida. Por quê? Porque assim, independente do que você tem ou possui, daquilo que você já pôde receber de Deus ao longo da sua vida, você e muitas outras pessoas, muitas pessoas, acabam perdendo o controle sobre essa questão do querer ter mais isso, mais aquilo outro. Então, um exemplo que muitas vezes eu repito, assim, o sujeito que tem um carrinho velho está descontente que é um carrinho novo. Aí ele vai fazer aquele financiamento em 84 vezes e ele vai ficar sem dormir às vezes porque tem que pagar aquele carrinho. Agora, o carrinho de 84 vezes com aquela parcela difícil é o mesmo carrinho que leva ele para o mesmo lugar, possui as 4 rodas, uma mais nova, outra mais velha, mas 4 pneus, volante, e leva ele para o mesmo lugar. Só que às vezes, por não entender a capacidade de compra, que tem a ver com aquele conceito de querer ter um pouco mais do que você pode ter, e aí você se coloca no apuro em dívidas. Estou dando esse exemplo, mas a gente complica a vida com muitas coisas. E a gente vai ocupando a nossa vida com muito trabalho, com muita busca, ao invés da gente tentar simplificar a nossa vida. Qual é a consequência da complicação? Menos sono, às vezes estômago que queima, tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que fica com dor nas costas, tem gente que briga até com a sombra, e a gente vai muitas vezes levando uma vida de muita angústia, de muita preocupação.
E eu quero dizer para você, esse texto que nós acabamos de ler de Mateus, diz assim, não adianta você ficar preocupado. Não estou desejando para ninguém, não se assuste. Mas sabe o que acontece? Hoje você está me ouvindo. Pode ser que amanhã eu não esteja vivo. Não estou com pressa, nem estou desejando. Espero que você também não. Mas sabe o que acontece? Não adianta a gente se preocupar, porque tem coisas que não dependem de nós. E a gente, às vezes, se consome nessa angústia, nessa preocupação. Não estou dizendo que você não deve se preocupar em estudar, em fazer o melhor de si, buscar melhorar no emprego. Não é uma palavra te dizendo para ser preguiçoso, irresponsável e fazer tudo errado. O problema não é esse. O problema é esse, de fato, quando a pessoa está levando a vida de qualquer jeito. Mas tem um outro problema, quando a pessoa leva a vida séria demais e ela não percebe que a vida passa muito rápido. 60, 70, 80 anos, um piscar de olhos e a vida se passou. Eu posso dizer isso já como um pedaço da minha vida, né? Quando eu era adolescente, eu achava que alguém de 50 anos era alguém velhinho, alguém assim que já estava lá, a expressão que a gente conhecia, né, era assim, já está com o pé na cova. Agora eu estou chegando perto dos 50 e eu fico pensando, não, até os 100 tem muito chão pela frente. Mas sabe o que acontece? Quando a gente leva a vida muito pesada, muito complicada, a vida vai passando e a gente não desfruta da bênção e da alegria daquilo que Deus tem nos dado a cada dia. Vou te dar um exemplo. Você já teve alguma situação que você não podia beber água? Por exemplo, tem que fazer exame e aí tem que ficar em jejum, não pode nem tomar água. Depois, quando passa, você pode tomar aquele copo de água, aquilo é maravilhoso. Agora, tem muita gente que nunca teve dificuldade de tomar água, mas nunca agradeceu a Deus. Às vezes, a gente tem que perder alguma coisa para dar o valor? Não precisa ser assim. Tem gente que só dá valor à saúde quando perde a saúde. Tem gente que só dá valor àquilo que Deus tem dado, o alimento, o pão, as coisas simples do dia a dia, quando passa com mais dificuldade. Eu vou dizer assim, a gente complica a vida buscando coisas que não nos levam a lugar nenhum. A gente se complica cada vez mais e a nossa vida se torna pesada, difícil, triste, isso nos angustia, vamos pensar assim, nos faz mal e faz mal para quem está à nossa volta. E a gente precisa simplificar, a gente precisa entender que às vezes com muito poucas coisas a gente pode ser feliz. E aqui eu não estou dizendo que você não possa pensar em ter conforto, saúde, buscar as coisas, que às vezes você vai precisar trabalhar bastante para ter. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que está dentro do coração. Quando o teu coração não é capaz de agradecer pelas pequenas coisas, a vida passa depressa. E você que tem 15, de repente vira 30, e depois vira 45, e daí vira 60, e você não vê a sua vida passar, e a vida inteira buscando, correndo atrás do vento, buscando coisas que não levam a lugar nenhum. O texto que a gente leu falou assim, não tem jeito de você ter dois senhores, ou você vai servir um, ou vai servir o outro. E quando você serve a Deus, você vai se dedicar a buscar melhoria na vida, construir coisas, realizar projetos e sonhos, mas o teu coração está em Deus. E você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando você busca o reino de Deus, o texto, detalhe, isso que a gente leu de Mateus são palavras de Jesus. Jesus disse aos discípulos e diz a você, quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus acrescenta todas as demais coisas. Isso precisa de muita fé. Isso, de fato, não é fácil. É fácil da gente entender, da gente ler, mas vivenciar isso é bastante complicado. Mas Jesus disse isso. Quando você busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, todas as demais coisas nos são acrescentadas. O versículo diz assim, por isso, no verso 34, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Não adianta você ficar preocupado porque não vai mudar nada. Problemas que você tem para resolver, se você não dormir, amanhã eles vão continuar do mesmo jeito. E se você não tiver dormido, você vai ter menos condições ainda de resolver. Então, procure, ao longo, assim, no seu viver, dar valor à comida, por mais simples que seja, mas coma com alegria. Valorize o sono, valorize o exercício, valorize a gargalhada. Coisa mais legal para quem já vivenciou isso como pais, assim, no sentido de aquele sorriso da criança que começa a rir e te faz rir também. Coisas do dia a dia. Observar uma flor que está em broto e depois nasce de uma forma belíssima. O cheiro da chuva, coisa maravilhosa. Quanto tempo faz que você não sente o cheiro da chuva? Ok, pode ser que faz tempo que não está chovendo aí perto de você, mas tem coisas que a gente não... Tomar chuva, né?
tudo bem, tem uns que não podem tomar chuva, porque senão vai ficar doente, resfriado, mas aqueles que estão com boa saúde, né, tomar chuva e se divertir com aquela água que Deus está mandando dos céus. A gente precisa aprender a curtir a vida com essas coisas menores. A gente precisa curtir a vida, porque se a gente curte o hoje e entrega para Deus o nosso futuro, Ele vai cuidar. E a gente consegue aproveitar o hoje. Se a gente fica preocupado, a gente não curte o hoje, e quando chega o amanhã, a gente está preocupado com o amanhã, e depois da manhã, e assim vai. E a vida passa muito depressa, e a gente perde o privilégio, né, de curtir essa vida maravilhosa que Deus tem nos dado. Eu sei, tem páginas que a gente vai escrever com lágrimas. Tem páginas que ao escrevê-las e as nossas lágrimas caírem, vão ficar borradas e a gente vai se lembrar disso. Tem momentos da história da nossa vida que causaram marcas profundas em nós. Mas não adianta a gente viver olhando para trás. A gente tem que viver o hoje que Deus tem nos dado, descomplicando a nossa vida, simplificando o máximo possível. Igual a molecada mais nova. Meu filho mais novo, pai, para que ter carro, né? Usa Uber. Enquanto o Uber vai nos levando, eu fico jogando no celular. É isso. A gente precisa aprender que é possível viver de um jeito bom, de um jeito legal, de um jeito mais simples. Eu não sei como é exatamente a sua vida. Eu não sei qual é o grau de complexidade. Mas eu tenho certeza que tem muita coisa que você pode jogar fora da sua vida. Eu vou dizer assim, por muito tempo, na medida em que ia lendo livros e ia guardando livros. Hoje em casa é uma bronca, porque tem livro na estante, tem livro na prateleira, tem livro no armário, tem livro na caixa. E eu estou pensando, pode se quiser, me avisa no particular aí, né? Eu estou pensando em começar a doar esses meus livros, porque eles me abençoaram. Foram muito importantes, são úteis para eu estudar. Mas tem tantos outros que estão lá guardados por anos, fechado, sem dar a alegria de outras pessoas. Minha esposa deve gostar de ouvir isso, porque ela está pensando, dessa vez ele vai jogar um monte de coisa fora. Mas a gente precisa jogar coisas fora de dentro do nosso coração também. Né? Não é só coisa material, não. É jogar para fora todas essas coisas que nos impedem de sermos felizes. Não adianta a gente ficar preocupado com o dia de amanhã. Para cada dia, segundo esse texto aí, bastam as suas próprias dificuldades. Aprenda a curtir o hoje. Descanse no Senhor. Eu quero encerrar essa palavra lembrando de um texto, de uma oração de Davi. Salmo 16, verso 5, Davi disse assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Vou repetir. Tu, ó Senhor, és tudo o que eu tenho. E ele diz assim também na sequência: O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. A gente de fato precisa ter coragem de deixar tudo na mão do Senhor. Não é fácil. Mas a gente precisa ter a coragem de entender que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. E que Ele, Senhor sobre tudo e sobre todos, Ele dirige as nossas vidas. O texto bíblico diz de uma forma muito bonita e poética que nem uma folha, nem um fio de cabelo sequer cai, sem que Deus esteja no controle. Isto é trazer o reino de Deus para a sua vida. Às vezes, as tempestades serão grandes, as lutas serão difíceis, às vezes você vai estar se sentindo como eu naquele sonho que eu contei, assim, encurralado com algo que vai te trazer uma grande dano, prejuízo para a sua vida e para o seu coração. Parece que não tem solução. E não adianta gritar, como lá no meu sonho, porque o barulho do caminhão, do motor do caminhão era muito alto. Às vezes a gente está desse jeito, sentindo com um nó na garganta, o peito preso, aquele peso imenso na nossa vida. E a gente precisa se lembrar dessa oração de Davi e fazer o mesmo. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. O nosso Deus deu o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz. Por que Deus fez isso? Porque todo o nosso pecado traz uma consequência e um dano. E para que esse dano seja reparado, Jesus Cristo, sem ter pecado algum, morreu no seu lugar. Deu a vida dele para que você pudesse ter vida. E você anda desperdiçando esta vida que Jesus oferece para você. Não faça isso.
Ele deu a vida dele por você e por mim, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu quero te convidar nesta noite, ou no momento em que você estiver participando deste culto, a também participar do pão e do vinho. Porque esta é a lembrança máxima do amor de Deus por nós. A gente se lembra que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz, partido o seu corpo e derramado o seu sangue, ele morreu por amor a você. Se Deus deu o Filho dele por amor a você, imagine as outras coisas da vida. São muito mais simples para Deus dar. O que está faltando é você entender que o teu futuro de fato está nas mãos de Deus. E que Deus deve dirigir a sua vida, não você. Porque toda vez que você dirige, você bate. Você é ruim. Motorista da vida, você é muito ruim. Você precisa confiar em Deus e deixar Deus dirigir a sua vida. Nós vamos orar. Nós vamos participar da ceia do Senhor. E eu quero convidar, onde você está, a fazer deste ato, deste momento da ceia do Senhor, um tempo de reconsagrar a sua vida mais uma vez. Você que já ouviu tantas mensagens ao longo da sua vida, você que já participou de tantas ceias, você é convidado neste momento a mais uma vez deixar a sua vida nas mãos de Jesus, entregar-se ao Senhor e deixar que Ele cuide de cada detalhe da sua vida. Não se esqueça do que Jesus disse. A flor do campo não faz nada, mas Deus dá uma beleza incrível para ela. Os pássaros não sabem cultivar, guardar, armazenar, planejar, calcular, mas Deus alimenta os pássaros. Imagine você, servo do Senhor, filho de Deus, amado do Senhor. Por que Deus não vai cuidar da sua vida? Porque às vezes você dá as costas para Deus, não obedece a Deus, e aí você sofre as consequências disso. Mas Deus quer cuidar da sua vida de um jeito muito especial. Ele quer cuidar do seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. Lembre-se, como Davi, quando a gente entrega e deixa de fato Deus dirigir a nossa vida, o melhor acontecerá para todos nós. Mesmo em meio a lutas e dificuldades e problemas, Deus vai estar segurando forte a nossa mão e vai nos ajudar a passar pelas dificuldades. Que Deus te abençoe ao participar do pão e do vinho aí na sua casa, onde você está com sua família. Que Deus te abençoe com mais fé, com mais esperança, com mais alegria. Não se esqueça, seja qual for a situação da sua vida, o melhor que você tem a fazer é entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Que Deus assim te abençoe. Amém. Querido Deus e nosso Pai, nós vamos partir o pão, tomar do cálice e repetir este ato que foi feito por Jesus há 2000 anos atrás. Como discípulos do Senhor Jesus, nós vamos participar neste momento. E nós queremos te pedir a mesma bênção que o Senhor deu aos discípulos no passado, que o Senhor também derrame sobre nós neste momento. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos lá no nosso coração o grande amor do Senhor por nós, demonstrado através do teu Filho Jesus. Eu sei, ó Deus, que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ter vida. Nos ajude, Senhor Deus, a nos lembrarmos disso no dia a dia de nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O nosso Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e após ter dado graças, ele rasgou, ele partiu o pão e ele deu este pão aos discípulos dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. De forma semelhante, o nosso Senhor Jesus também tomou o cálice e dizendo: isto é o meu sangue derramado em favor de vós. Em primeiro lugar, eu vou servir o pão e o cálice aos nossos irmãos que vão cantar na sequência um hino. E aí eu também vou me posicionar para cantar essa canção. Eu sei que foi pago um alto preço. Enquanto cantarmos a canção, você é convidado também a participar do pão aí na sua casa e do cálice, porque nós estamos participando do mesmo corpo, Cristo Jesus, do mesmo vinho, do mesmo sangue derramado lá na cruz, para que nós pudéssemos ter vida. Que Deus te abençoe ao comer o pão e beber do cálice neste momento.
sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Que o nosso Deus Todo-Poderoso vá à tua frente, te mostrando o caminho por onde você deve seguir. Que o nosso Senhor Deus protetor esteja à tua retaguarda, te protegendo e te livrando de todo o mal. Que o nosso Senhor Deus amigo caminhe ao teu lado, segure forte a tua mão nos momentos difíceis do teu caminhar. Que o nosso Senhor Deus Salvador firme os teus pés sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e que Ele mesmo esteja com as mãos estendidas para te abençoar e aos seus queridos em todas as áreas do teu viver. E assim que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas e benditas consolações do Santo Espírito seja com você e com todo o povo de Deus esparramado na face da terra, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. Você que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor.
Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. Louvor somente a Deus. A partir do próximo domingo, eu quero te convidar a fazer uma jornada na reflexão sobre a oração que Jesus Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Cada domingo nós vamos pensar num pedacinho, numa pequena parte, e aprender da palavra do Senhor a respeito dessa oração, para que a gente possa também aprender com a oração de Jesus a fazermos a oração na nossa caminhada de vida. Deus te abençoe, uma excelente semana para você. Sonhos. São muitos os sonhos. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz, calculou sua altura, escolheu seus pais, já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a, colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do Pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal não é pequeno.
muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. No sonho do Pai para a sua vida não havia problemas, não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do Pai. E nessa ânsia de fazer o que Ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são os sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O Pai só vai acordar do sonho em que o vê no dia em que lá no céu Ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus.